Olá, nós vamos continuar então com a terceira aula do curso de Essências Florais de Bach. Eu estou seguindo esse livro aqui, já mostrei para vocês, o livro já está bem estragadinho, a capa externa, né, do Julian Barnard, As Essências Curadoras de Eduard Bach. O Julian Barnard, como eu já falei, é uma pessoa que foi ao Centro Bach, né, onde viveu o Dr. Bach, e acabou entrosando-se com pessoas que depois saíram do Bach Center, a Nicky Murray, e ele fez então as suas essências chamadas exatamente assim, Healing Herbs. Bom, essa história já está na primeira e na segunda aula. Então, eu queria mostrar esse livro para vocês, que é um livro bem interessante. O que ele traz? Ele traz cada essência, a foto, né, o nome, a foto, e aí detalhes e um pouco mais de detalhes sobre elas. Bem interessante. Mas ele é mais básico de qualquer maneira. Existem alguns livros que foram editados pelo Bach Center, que são, por exemplo, As Descobertas Médicas do Dr. Eduard Bach, médico. E aqui tem, inclusive para os homeopatas, fala sobre as essências, os nosódios, né? Tempo que Bach, como médico, fez os nosódios intestinais junto com Patterson, Bach Patterson. E aqui os escritos originais de Eduard Bach. Existe um pouco de discrepância se estariam todas as informações aqui nesse livro. Então, depois Julian Barnard fez este outro livro aqui, né, chamado Collected Writings, onde então ele mantém todos os escritos de Bach, onde Bach faz umas coisas, coloca umas coisas interessantes. Ele cita como ele fez o histórico da descoberta das essências, ele mostra em que lugares as essências podiam ser encontradas, e ele deixa bem claro que as pessoas podiam fazer as suas próprias essências, mas se elas não, e ele ensina como, mas se elas não quisessem, não se sentissem capazes, coisas assim, elas podiam comprar em 2 farmácias da época que ele referencia por um preço baixo, né? Então, algumas dessas informações foram retiradas do livro, por isso o Julian Barnard publicou esse. E para quem quiser realmente se aprofundar, tem um livro muito interessante que chama Forma e Função dos Remédios Florais de Bach, também do Julian Barnard, grande estudioso, né, do tema, do continuador das essências de Bach, onde ele detalha muito profundamente cada uma das plantas. E aqui vocês encontram muitas histórias e podem aprender muito mais e detalhes sobre compreensão da planta, porque compreendendo a planta você vai poder se relembrar e compreender como que nós nos relacionamos e por que motivo elas podem mostrar os aspectos positivos e negativos, como nós expressamos esses aspectos positivos e negativos e como podemos aproveitar então essa lição da natureza através das essências florais. Então, se você quer aprofundar, é um livro muito lindo. São mais horas, né? A gente aqui está fazendo uma coisa que dá para você usar, mas sem um aprofundamento excessivo. E hoje a gente vai ver as essências que Bach chamou dos auxiliares, os helpers. Então, primeiro aquelas 12, que eram os florais tipo, do jeito assim, eu nasci dessa maneira, e como que você sabe? Você sabe através de análise do tipo de criança que você era. Você pode perguntar para os seus pais, para outros familiares, e também você pode analisar a maneira que você fica quando você adoece. E por que quando você era pequeno ou quando você adoece? Porque depois a gente vai criando censuras e a gente vai dominando, a gente vai alterando aquela maneira de ser inicial sua, de como você era no começo. E através do estudo, então, da tentar compreender que tipo de criança você era, como a gente já falou nos 2 vídeos iniciais, ou quando você fica doente, você entende então o seu floral tipo.
Queria lembrar, né, que isso é uma realização do Instituto HN Cristiano e HNC de pesquisa, ensino e divulgação de práticas integrativas, onde então assim, nós nos dedicamos aos florais, à homeopatia e muitas outras práticas que ainda virão, aromaterapia, medicina chinesa, né? Se você gosta do nosso vídeo, não se esqueça, se inscreva, clique, divulgue, porque é para isso que a gente está fazendo todas essas aulas, né? Todos esses vídeos. Vamos ver então os 7 auxiliares de Bach, porque o Bach foi percebendo que alguns pacientes não melhoravam muito, mesmo quando ele achava que ele tinha encontrado o floral correto para a pessoa. Porque as pessoas tinham estados crônicos, elas tinham sofrido doenças, reveses da vida, desequilíbrio por tanto tempo, que elas tinham mudado a sua maneira de ser. Então, em 1933, primeiro ele começou com 4 novos florais, chamou de 4 auxiliares, e para as pessoas que se acostumaram a tal grau à doença, ao desequilíbrio, que isso se tornou parte da natureza. E depois, então, ele vai para dos 4 para 7 essências auxiliares, tá? Então, de tempos em tempos, ele escrevia sobre a responsabilidade dos pacientes em analisar as suas vidas para achar as causas das doenças. Nada muito sofisticado, era um médico, mas o que ele estava querendo é que as pessoas pensassem o motivo pelo qual elas adoeciam. E que podia ser um problema espiritual, um sofrimento mais físico, um sofrimento emocional, e isso podia levar, então, a uma doença física. Então, ele encontra primeiro os 4 auxiliares, gorse, oak, heather e rockwater, e depois agrega mais vine, olive e white oak. E nós vamos ver cada uma dessas essências, tá? Cada uma dessas flores. O gorse, ele se chama Ulux europeus, e o estado negativo é desesperança, quem perdeu a esperança. E o que se quer, então? Se quer recuperar essa esperança. A pessoa, ela deixou de acreditar que existe muito mais a ser realizado por ela. Elas podem até tentar um novo tratamento, um tratamento diferente, só para agradar um marido, por exemplo, ou se foi convencido de que vai, mas ao mesmo tempo ela fala assim, eu não acredito que isso vai funcionar. Tá? Esse é o gorse. E o gorse é uma planta assim, é um arbusto com flores amarelas bem vivas, bem coloridas e que por dentro ele tem ramos com espinhos grandes, espinhos fortes e muita escuridão. Então, nesses momentos de desespero que a gente perdeu a esperança, Bach fala, só vai poder melhorar depois que a força vital for reanimada. Então, isso para pessoas doentes muito tempo, que não têm esperanças de melhora. E vai trazer, essa essência traz com a cor amarela forte e vivo das suas flores, vai trazer a luz do sol, uma força para ultrapassar as dificuldades e uma proteção para coragem para continuar lutando. No interior, o arbusto é cheio de espinhos, você pode fazer até uma cerca com ele, é difícil passar por ele e ele é escuro, mas na superfície traz a luz, sai fora da escuridão. E ele floresce cedo, no hemisfério norte, em abril. Ainda pode ter muito frio e neve na Inglaterra, mas ele já começa a trazer, então, essa luz depois da escuridão do inverno. Tá? Então, já faz anos que não me sinto bem, diria uma pessoa. Tentei de tudo, mas não melhoro. Desisti de achar uma cura. Acabei me acostumando e me senti assim. Agora, nem ligo mais. Estou acostumado, tá?
Então o quercus, o gorse, desculpa, com os espinhos, eu me lembro bem de uma vez que a gente fez um grupo de estudo dos florais e falava assim, o espinho é como uma coisa que vai te espetar para você sair dessa situação meio resignada, meio apática, de que não tem mais esperança e vai te levar para a luz que está presente nas flores, tá? Agora vamos passar para um outro, que é o oak. O oak é o carvalho. Carvalho é uma planta que uma árvore, né, que a gente tem pouco aqui no Brasil. Aqui no Brasil ela não fica uma árvore tão grande, talvez mais no sul do país, mas de qualquer forma não é uma característica essa árvore aqui. O estado negativo é a sobrecarga e o positivo é consciência de limites. E às vezes a gente pensa que para que esse floral, né? É tão bom porque essa pessoa, ela está lutando, batalhando para se recuperar, para se manter ligado ao dia a dia. Ela vai fazer uma coisa, ela vai fazer outra. Já parece que não tem mais esperança, mas diferente do gorse, ela continua na luta. Ela não fica feliz consigo mesma, se ela fica doente, e ela sempre também tem outra característica, vai e ajuda os outros, quer dizer, não só o fardo dela, mas também ela vai ajudar o outro. Uma pessoa valente, luta contra grandes dificuldades, não perde a esperança. Como é que é o carvalho, a árvore inglesa? É aquela árvore muito forte, é a árvore sagrada dos druidas. Ela foi usada para fazer os navios da armada inglesa, para fazer as grandes catedrais, né, de madeira antigamente. E a árvore emblemática dos proprietários de terra inglês, com sua força e sua confiança. É uma árvore que não se curva com o vento, mas permanece, resiste. Assim, as pessoas oak não só cuidam delas, como acabam cuidando de outros. A árvore, ela, além dela mesmo, de ser uma árvore forte, grande, ela abriga outras plantas, outros animais, até mesmo pessoas, embora com perigo de raio, mas de chuva, por exemplo, porque ela faz buracos no seu tronco. E a pessoa pode, então, se abrigar, né, dentro do abrigar da chuva, do frio excessivo, dentro do seu tronco. Um viajante andando a pé pode se abrigar dentro do seu tronco. E o tronco pode até rachar, fazer mais buracos ainda, galhos podem quebrar secos, mas a árvore não desiste, ela não sabe desistir. Ela não sabe nem como é desistir. Ela vai lutar mesmo doente, nunca aceita desistir. Continua com as suas obrigações, apesar do sofrimento. E aí, o que isso nos traz de positivo, né? De negativo mostra a sobrecarga a que as pessoas podem se obrigar. E de positivo vai trazer uma consciência dos limites, para a pessoa parar, para a pessoa desistir quando não tem mais sentido seguir à frente, tá? Aceitar as limitações, dividir as dificuldades com o outro e ter maneiras menos rígidas de expressar a sua vontade. Então, vamos ver como é que é a planta. É uma árvore oak, né? Enorme. Essa não está mostrando buracos, mas vocês podem ver que sobre os galhos crescem outras plantas, crescem animais, se abrigam, aqui crescem não, né? Mas se abrigam, vivem sobre os galhos. E aqui a fala de uma pessoa, toda a minha família vai ficar para o ano novo, serão 16 pessoas que eu terei em casa no fim de semana. Eu me sinto mal de não conseguir fazer uma festa boa e bonita, porque eu quebrei a perna. Mas não tem problema, eu vou conseguir dar um jeito. É só começar a fazer as coisas bem mais cedo. Então, a pessoa que não consegue pedir ajuda, pega mais e mais e não desiste. Então, esse é o Oak Quercus robur. De novo, pode ser legal para os outros, mas para a pessoa não, né? Um outro desses florais auxiliares, só lembrando, olha, ninguém nasceu oak,
né? Ninguém nasceu gorse, a pessoa perdeu a esperança. A pessoa, de alguma maneira, perdeu o senso de desistir, de ajuda, de parar antes de se acabar, tá? Ninguém nasceu assim. Então, esses florais estão relacionados a como as pessoas vão reagindo conforme as coisas acontecem na vida delas. E aqui um outro, o Heather. O Heather, ele tem negativo o egocentrismo, ou seja, a pessoa só pensa nela mesma. E o positivo é trazer um sentimento de desprendimento, de fraternidade. Para aqueles que procuram a companhia de quem quer que esteja disponível, porque acham necessário discutir os seus próprios problemas com os outros, não importa com quem seja. A pessoa encosta em você e fala, e fala, e fala dela mesma. E até fisicamente ela vai se encostando, ela vai chegando mais perto. Você vai para trás, está procurando um espaço e a pessoa quer chegar mais perto. Se elas tiverem que ficar sozinhas, elas ficam muito tristes. Então, a gente pode ver que hoje a gente vive em lugares pequenos, né? Muitas pessoas moram em casas, em apartamentos muito pequenos e com isso tendem a viver mais sozinhas também. Os grupos familiares grandes são muito raros. Muitas pessoas moram sozinhas, em dois, e daí se tem uma tendência a tornar-se egocêntrica, a pensar em si mesma. Nada mais se interessa do outro. As pessoas podem, nem todas reagem dessa maneira, né? Mas é para aqueles que ficam muito centrados. E daí elas podem se sentir solitárias. Algumas vezes precisa muito do outro para poder dividir os pensamentos. E Barra, então, descreve como um estado crônico de dificuldade que se sobrepõe à verdadeira personalidade da pessoa. E daí ele fala assim, imagina como é a natureza, imagina uma noite de céu claro, um lago calmo, um silêncio meditativo das montanhas. E aí lembre-se de como é a natureza. Agora a gente mora como? A gente vive, não só mora, nessa pandemia a gente está vendo isso e as pessoas estão tendo dificuldades emocionais. Por quê? Porque elas estão apertadas em locais pequenos, não podem sair. E aí elas acabam pensando só nelas mesmas. Não fosse a televisão que traz o mundo de fora para dentro, as pessoas ficariam ensimesmadas, né? E aí a gente acaba não conseguindo mais se conectar com a natureza, com a verdade que está lá do lado de fora e da qual a gente está tão longe. O Heather cresce como flores rosas púrpuras, né? As flores de Heather, e ela traz, assim, por exemplo, num campo onde ela cresça naturalmente, aí ela vai poder, vocês veem aqui, como uma floresta de flores que estão de cor púrpura e só elas, né? Só elas. Por quê? Porque ela cresce num solo ruim, onde poucas conseguem. E aí cada vez ela fica mais bonita, porque ela cresce muito bem naquele solo, mas ela fica mais sozinha, porque o crescimento dela faz com que outras plantas não possam crescer. É como uma floresta de árvores roxas, rosas em miniatura, né? Então ela sobrevive à solidão e ela provoca a solidão porque ela evita os outros viverem próximo delas. Mas o pensamento que ela incorpora, então, traz uma integração para a gente se encontrar a nós mesmos, cada um a si próprio, e o que a gente ia buscar aos outros, permitir só aquilo que realmente vai nos satisfazer, ou seja, trazer a verdade dentro de nós mesmos, buscar a verdade dentro de nós mesmos e não depender tanto do outro para passar, então, os nossos problemas, as nossas questões, tudo nosso é mais importante. Minha vizinha vive me rodeando para contar os seus problemas. Ela sempre tem alguma coisa errada com ela,
com os filhos, marido, sempre tem um drama, sempre a doença deles é mais importante, é incrível. Ela é realmente cansativa, ela não escuta nada, ela fala dela, fala sem parar e depois acabou, né? Então essa é uma pessoa Heather, tá? Uma pessoa que pode ser beneficiada com essa essência. E obviamente, de novo, ela não nasceu assim, a vida fez com que ela ficasse assim. E agora tem uma essência que não é de flores, é rock water. O que quer dizer isso? É água da rocha, água da pedra, né? Negativo, negação de si mesma. Positivo, autorrealização. Quando a gente foi para a escola, lá atrás, a gente via aquele ciclo da água, da gotinha da água, né? A água que se evapora, vai para a nuvem, chove, cai de novo na terra, alguma penetra no solo, penetra pelas frestas das rochas e outras vão fazendo pequenos riozinhos e os rios vão se tornando maiores, maiores até chegar no mar. Esse processo limpa e renova a água. A maior vitalidade da água é quando está na fonte, quando ela sai da terra. Essa é a água com maior vitalidade. E foi desse tipo de água que o Dr. Bach pegou para fazer a sua essência Rock Water. Por quê? Porque ela está saindo da terra totalmente como um bebê recém-nascido, que não é bem assim, mas vamos dizer, pelo menos sem as impressões da vida externa, né? Sem as impressões do que está em torno da água, num rio, por exemplo, alguém vai, joga, polui a água, joga coisas, né? E tem outros tipos de impressões. Não, quando ela está saindo da terra, ela pode ser, ela tem a sua força, a sua pureza, tá? E foi assim, de uma fonte que não existe mais, que o Dr. Bach fez a sua essência floral só de água, sem flor. E lembrar que dessa água ele levou para fazer as outras essências. Então, a Rock Water, não só ela em si é uma essência, como ela foi usada para fazer as essências das flores. Por quê? Porque é uma água nascendo, né? Então o Dr. Bach não usou água purificada, água destilada, água qualquer coisa assim. Ele pegou uma água, ele ia até a fonte, pegava uma água fresca saindo do solo, pronta para ser impressionada com novas informações, que eram então as informações das flores. Mas aqui ele faz a essência só da água. E aí a gente pode pensar outras coisas, né? Que a água pura que vem da terra ajuda a suavizar. Por quê? Vocês veem aquele dito, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, ela tem uma persistência, ela tem uma tenacidade, ela consegue dar conta até da rocha. Ela sai de uma rocha e depois ela dá conta até de uma rocha. E ela também, ela toma a forma de qualquer lugar. Se vem uma pedra muito grande no seu caminho, ela dá a volta, mas ela consegue. Se for um lugar rasinho, ela vai ficar numa lâmina fina. Se houver um buraco mais profundo, ali se forma uma piscina, né? E na Inglaterra existem também muitas fontes que são tidas como fontes curativas. A gente pode dizer talvez até uma cultura, né, inglesa. Existem livrinhos que mostram isso, então você vai andando por determinadas regiões, você pode visitar fontes assim. Eu tive essa oportunidade uma vez com meu filho e a gente realmente andava por caminhos até que chegava num lugar, tinha uma nascente e nessa nascente vários papeizinhos, o que as pessoas penduravam e deixavam agradecendo, né, o que elas tinham recebido depois de tomarem aquela água. A gente tem isso aqui no Brasil também, mas na Inglaterra é tido como, uma cultura bem forte. Muitas vezes essas fontes têm nome de santos e as vidas puras, né, exemplo para os outros. A pessoa Rock Water, ela gostaria de ser assim,
Por quê? Porque é uma pessoa dura, é uma pessoa rígida e através da água, da flexibilidade da água que flui e corre, ela pode então mudar esse seu comportamento. A pureza que a pessoa procura em si, ela encontra na água pura, que flui, que é flexível, que torna tudo possível, ela toma a forma do que está à sua frente. E aí, então, é uma essência para os que são muito severos no seu modo de viver, negam a si mesmo muitos dos prazeres e alegria da vida por achar que podem interferir no seu trabalho. Então, se o trabalho delas foi determinado, elas não se deixam desviar do caminho. São mestres de si próprios e mestres severos. Querem ter boa saúde, forte, ativo e vão fazer de tudo para se manter dessa forma. Eles querem ser exemplos para os outros do que é certo. E aí os outros vão passar a seguir suas ideias e vão se tornar melhores. Tá? Então, é assim que eles têm uma ideia de fazer o melhor deles próprios e para os outros. Aqui uma foto de uma fonte entre pedras, uma água nascendo entre pedras, sem contaminação em torno. Então, a pessoa que falou assim, não bebo nem fumo, cuido para ter uma alimentação saudável. Não sou muito social, sigo uma rotina estrita, começando todas as manhãs com yoga antes do trabalho. É importante ter foco para fazer as coisas da melhor maneira possível e por isso trabalho. Tá. A próxima essência, então, é o Vine. E o Vine é uma planta que todos nós conhecemos. O Vine é a planta que nos dá a uva, a videira. E é uma das plantas que não é originária do Reino Unido, porque a videira que cresce na Inglaterra, vocês veem, tem bons vinhos ingleses, os ingleses são conhecidos por bons vinhos, não, né? Normalmente, a videira que cresce na Inglaterra, ela vai ter frutos com sabor ruim, sabor amargo. Você precisa cuidar da sua plantação de uvas para que ela seja, vá dar boas uvas e bons vinhos, ou bons vinhos. Na Bíblia, né, a videira, a folha de parreira, serviu inclusive de vestimenta, né, de Adão e Eva, e foi sempre citada como alimentação e vinho. E as videiras são cultivadas, elas são forçadas a estar em determinadas posições e são presas em estacas e elas têm gavinhas, aquelas enroladinhos, para poder se prender nos arames, né? E aí essa essência, ela é relacionada com dominação, obstinação, inflexibilidade. Por quê? Porque ela se prende e ela sobe passando por cima de o que tiver embaixo. Ela quer mesmo subir, tá? O Bar falou assim que aqueles que precisam dominar, aqueles que dominam ou naturalmente dominam, coordenam grupos, eles precisam de ajuda e orientação dos ensinamentos superiores, da grande verdade universal, para compreender a alegria da fraternidade. Ou seja, Bach falou, quando você domina um determinado grupo de pessoas, você precisa saber qual o caminho da verdade e assim poder lidar, levar, orientar os seus próximos de maneira fraterna, de maneira que eles se sintam como iguais. Mas o Vine perde a vista da compaixão e do companheirismo quando ele quer o que ele quer. Ele vai atrás do que é bom para ele, de como ele quer ser. E vocês podem aqui até pensar no Vine, num indivíduo bêbado que se torna cruel, né? Isso pode acontecer, uma das fases do bêbado. E aí você se esquece da origem divina e da nossa
ligação com a origem divina e pode se transformar num tirano mesquinho. A gente pode ver, né, as gavinhas como um esforço de subir de qualquer forma, prende onde for necessário, usa o apoio para subir e continuar à frente. A planta não tem um tronco verdadeiro como uma árvore, mas ela pode viver muitos anos como se fosse uma árvore, ou seja, ela consegue se expandir sendo uma planta pequena, consegue se expandir na vida e no tempo. E a partir do coração que o estado positivo do Vajna aparece. O dominante, então, pode se tornar uma pessoa que apoia, que recebe, o exigente pode se tornar generoso e aí sim tornar-se a planta que fornece a fruta tão importante com a alimentação, com o vinho. E que conhecida desde a época do próprio dilúvio, né? A videira está lá presente. As flores são muito pequenas, não cresce bem na Inglaterra, e Julian Barnard então diz que ele foi fazer na Grécia a sua essência floral. Então, pessoas muito capazes, seguras das próprias habilidades, confiantes no sucesso. E por serem assim tão seguras, acham que seria benéfico para os outros se eles fizessem as coisas do jeito que eles fazem, ou da maneira como eles acreditam ser a certa. Mas isto pode ser bom, né, dessa forma como a gente está vendo aqui, mas a pessoa pode se transformar em autoritária excessivamente e pode virar um tirano, tá? Mesmo quando estão doentes, querem que os outros façam as coisas como eles querem. Ele é muito capaz, mas tão dominador, está sempre dizendo o que eu devo fazer. Me intimida e às vezes até dá ordens, ordena que eu faça o que ele pensa estar certo. Nunca pede a minha opinião. Então, se você tem uma pessoa extremamente dominadora, beirando a crueldade, as coisas têm que ser feitas do jeito deles, Vajna pode ser uma floral que ajude, tá bom? E nós vamos ver agora o Olive, que é de novo um outro floral que vem de uma planta do Mediterrâneo, também pode ser feito na Grécia e também na Itália, também na Espanha, Portugal, mas de áreas mais quentes, e que também estava presente no dilúvio, na história do dilúvio. É uma árvore de vida muito longa, a oliveira, cresce lentamente, com pouca água. Se você tem regiões pedregosas, a gente vê em filmes, por exemplo, regiões de muitas pedras, pouca água, muito sol, e a árvore consegue crescer por anos e anos e anos. Ela é cultivada desde sempre na história da humanidade. E aqui também pelos frutos e pelo óleo, o azeite de oliva. É uma das essências que Bach indicou para pessoas que têm estado doentes por meses e até mesmo anos. É tido como uma das plantas, então, que sobreviveram ao dilúvio e veio no bico da pomba, que mostra que havia terra, um símbolo de paz, de reconciliação, de renovação. Para quem está exausto, preocupado, doente, em luto, vem de uma longa luta. E o Noé, na sua arca, ele estava ali depois de um ano, né, pensando, será que ele ia ter forças para continuar? E ele recebe então a pomba com um galinho de oliveira no bico. E Jesus também, quando estava no Jardim das Oliveiras, na noite, um pouco antes de ser preso, as árvores também trouxeram a vitalidade necessária para renovar as suas forças, e os companheiros adormeceram, de outra maneira renovando as suas forças. Então, no dia de hoje, o Olive é uma essência floral para extremo cansaço físico, mental, emocional, para quem sofre de burnout, para os que nem têm reserva mais, porque seja coisas deles, seja por ajudar os outros, e assim essas árvores antigas vão poder trazer essa força, essa persistência, mas essa renovação para nós.
Quando a árvore da oliveira fica muito velha, ela é cortada, os galhos são cortados, surgem novos galhos e ela parece incansável. Então, o Olive ajuda as pessoas que estão extremamente exaustas, dão apoio e conforto. Então, estado negativo, exaustão total, física, emocional. E o positivo é trazer a vitalidade de volta. Para os que sofreram muito, tanto mental quanto fisicamente, estão tão exaustos e desgastados que sentem que não tem mais força para qualquer esforço. O trabalho do dia a dia é duro e não dá prazer. E aí a florzinha da azeitona, da oliveira, né? Estou cansado demais para sair de novo, eu não tenho energia para nada. Quando eu não estou trabalhando, tenho que me deitar. Faz anos que eu me sinto assim, desde que minha mãe morreu. E eu li também uma outra história do tempo de Bach, quando uma gestante, no final de gestação, com 2 filhos pequenos, queria fazer tudo ainda antes do 3º filho nascer. E aí ela fez o quê? Ela trabalhava intensamente, queria deixar alguma comida pronta, a casa arrumada, as crianças com tudo em dia, porque logo ela teria mais um bebê para cuidar. E aí para ela foi dado o Olive. E o que aconteceu? Em vez dela sair toda maior vitalidade, descansada, pelo contrário, ela dormiu, que nem os soldados, os companheiros que acompanhavam Cristo, ela dormiu. E ela dormiu por 2 dias. E depois disso, então, ela conseguiu acordar com uma vitalidade enorme e terminar tudo o que ela queria fazer antes do próximo bebê nascer. Então, também serviria para aqueles momentos que a gente está tão cansado que não consegue nem dormir. O Olive também nos ajudaria. E vamos chegando ao fim. Essa é a última essência dessas 7 auxiliares. Vocês veem tudo coisas que a vida, o jeito que foi respondendo, né, coisas que foram acontecendo na vida e não maneiras que as pessoas nasceram. E esse último é o Wild Oat, que é a avena selvagem, a aveia selvagem, e que traz como estados negativos a incerteza, a orientação, e positivo encontrar um rumo claro e um propósito. É um tipo de capim a aveia, né? E tem vários outros capins semelhantes. Assim como a pessoa está perdida, desorientada, não consegue, tem várias possibilidades na vida e não consegue escolher uma claramente. E quando o Dr. Bach escolheu o Wild Oat e se tornou o 7º, o último das suas essências auxiliares, pensou que podia ser útil para mostrar a direção que ele mesmo e qualquer outro podia seguir. O Wild Oat ele cresce na beira de caminhos, na beira de florestas, né, quando você tem árvores, mas nunca em grandes grupos. Ele cresce assim, um ou outro nas bordas. Tem um talo comprido, uma flor pendente, não tem uma direção clara, um modelo de crescimento. Não faz um grande grupo de plantas, não é como um capinzal. Ele vai crescendo esparso, um ou outro. Ele espera no caminho, junto às cercas vivas, não está certo ainda para onde ele vai. E essa é a mensagem que ele traz para a gente. Bach falou que é para aqueles que não estão totalmente em seus corpos, mas podem ver o que querem fazer. Que eles não estão totalmente incorporados, eles não estão totalmente presentes, eles não sabem o que eles querem fazer. Parece um pouco uma outra essência chamada Clematis, que perde o contato com a terra, a gente já viu, né, o Clematis, e com a realidade física. E também parece um pouco com Escleranthus, mas Escleranthus está mais firme no chão e mais preocupada com aspectos práticos. Por quê? Porque Escleranthus é uma plantinha que cresce lá no chão. E vocês podem ver que a avena selvagem é um capim que cresce alto e pendente. E também Clematis é uma trepadeira totalmente aérea. Então o estado, a forma, o gesture chamado em inglês, o comportamento da planta vai nos dando indicação.
clematis não sabe, tá voando, não tem o pé no chão. O escleranthus está lá embaixo, é mais prático, só que é aquele que pode ir para um lado ou para o outro. É uma florzinha verde, nem é flor mesmo, né? Nem tem cor de flor. E aqui o wild oat, ele não sabe bem o que ele quer, ele está no caminho, não faz uma grande capinzal, ele ocorre alguns assim, e não é tão voador como o clematis e nem tão indeciso como escleranthus, que é para um lado ou para o outro. Então, acho que caí de balão nesse trabalho, não sei bem o que eu quero fazer, acho que alguma coisa vai aparecer. Desejo realmente pensar em uma carreira que vale a pena, mas não consigo pensar em algo. Então, aqui a gente tem o wild oat para aqueles que querem fazer algo importante na vida, querem vivenciar muita coisa, gozar tudo que é possível na vida, viver a vida com plenitude, mas eles não conseguem encontrar que ocupação que seguir, que caminho seguir. Eles estão exatamente no caminho, mostrando seu estado positivo de mostrar o caminho. Eles têm grandes ambições, não conseguem encontrar nada que atraia mais que outras possibilidades. Pode causar atraso e insatisfação. Então, ele é bom para um adolescente, para um jovem adulto, buscando seus caminhos, suas aptidões. Quando você sai de um emprego, uma fase da vida que termina e você vai para novos rumos, então o wild oat ajuda a escolher esses caminhos, tá? Então aí a planta. Como selecionar um desses 7 auxiliares? Aí são algumas dicas que podem te ajudar. Pessoa pálida, que passou longas doenças, pode ser o oak, porque ele aguentava demais. O olive, que para esse extremo cansaço físico e mental. Ou gorse, que está na desesperança. Para pessoas mais sanguíneas, mais vermelhas, até a gente pode dizer, fortes, com vontade, o vine, o heather, o rockwater e o wild oat. Bem diferente o comportamento de um grupo a outro grupo, né? Aí você vai poder escolher um desses 7 auxiliares para te ajudar a pessoa, além do floral tipo, como ele foi reagindo na vida, tá? Então, o que eu quero deixar hoje para vocês além de ter mostrado alguns livros, né? Quem quiser, tiver interesse em aprofundar mais, são os 12 iniciais, agora 7 auxiliares a completar a indicação dos primeiros. Em seguida, nós teremos os últimos florais, que é um grupo de mais de 20 florais, e nos próximos vídeos, então, tá bom? Eu espero vocês, de novo eu peço que, se você gostou, você nos siga, você curta e você divulgue nosso canal do Instituto HN Cristiano, de práticas integrativas para ensino, divulgação e pesquisa. Obrigada, até lá.